Seguir, pessoal. Vamos seguir, vamos seguir. Olha só, eu estava falando da onerosidade, né? Onerosidade, onerosidade vem de ônus. Ônus é obrigação, dever. A relação de emprego envolve o dever do empregador de pagar o salário. Maravilha? Olha só, olha a situação que já aconteceu também comigo. Uma senhorinha estava meio ruim das pernas, sabe? De cascalho, dinheiro, crise. Como acontece, né? É uma realidade. Muitos idosos sem amparo. E ela tinha uma amiga mais velha, que essa sim, essa era montada na moeda, montada na grana. E ela pegou e falou assim para essa mais nova: vem morar comigo. E ela foi morar com essa senhora mais velha, viajava com a senhora mais velha que pagava tudo, né? Alimentação, roupa, tudo isso era a senhora mais velha que pagava. E a mais nova, claro, uma questão de mínimo de bom senso, dava uma geral na casa, fazia companhia para velha, né? Para mais velha. E, enfim, até que a mais velha morreu, faleceu. E, bom, os filhos, os herdeiros dessa senhora mais velha que faleceu, disseram para a mais nova: olha, vá com Deus, né? Vai procurar o seu, né? Você não pode mais morar aqui. Não dá. O que essa mais nova fez? Botou os herdeiros no pau, como se diz, né? Entrou como um processo trabalhista pedindo, uh, pedindo reconhecimento de uma relação de emprego doméstico, né? Afinal de contas, ela recebia e trabalhava, tá? Ela recebia. Veja, não foi reconhecida a relação de emprego porque ela recebia e trabalhava, claro, mas ela não recebia porque trabalhava. Ela primeiro recebia, ela lhe foi a oportunidade de morar lá, de ter alimentação, roupa, viagem, lazer, tudo. E ela trabalhava depois para né, pagar alguma crise de consciência, por uma questão de bom senso, como a gente falou, né? Não é um hotel 5 estrelas, né? Já está lá na casa de uma senhora mais idosa, né? Não vai ajudar em alguma coisa? Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Até hoje, quando eu vou para casa da minha mãe, a gente tem que, né, lavar uma louça, passar uma vassoura, tem que fazer alguma coisa para a manhinha, né? Já tá veinha, e aí a gente tem que fazer por onde, né? Enfim, veja, é isso que eu estou querendo dizer com um ânimos contraende da onerosidade, essa dimensão subjetiva é a vontade que a pessoa tem de receber porque está trabalhando. Tá? A gente tem até um julgado aqui do TST falando que, olha, tomada no seu aspecto objetivo, a onerosidade representa o pagamento, a retribuição. Já no aspecto subjetivo, de sujeito, de subjetividade, de razão, de consciência, representa a onerosidade a expectativa do prestador de serviços de receber algo em recompensa pela atividade exercida. Olha só que maravilha esse julgado, hein? Explicando, né? Às vezes com mais competência que esse professor careca seu, o aspecto subjetivo da onerosidade. Seguimos. Habitualidade. Habitualidade. Veja só, a habitualidade é aquilo que não é eventual, é aquilo que é habitual. Ou seja, é empregado aquele que trabalha conforme um certo padrão de horário. Eu não estou dizendo que ele trabalha de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, da 1 hora às 6. Não estou dizendo isso. Um professor pode trabalhar para várias faculdades particulares e trabalhar em uma de segunda a terça, na outra na quarta-feira, na outra de quinta e sexta. Ou trabalhar para uma só, que é a dar na mesma do exemplo que eu estou falando.
trabalha só de quarta-feira. A questão é a seguinte: o empregado ele sabe a habitualidade quando o empregado, a empregada tem a expectativa de trabalhar num outro dia certo. Né? Então, o professor ele trabalha uma vez por semana, às vezes só de manhã lá na faculdade. Mas ele sabe que na próxima quarta ele estará lá. Ele não fica sendo chamado como um substituto quando há necessidade. Se ele é empregado, ele sabe que ele vai estar lá naquela hora. E só por um acidente, uma exceção, uma outra coisa, força maior, enfim, ele não vai. Tá? Então, não eventualidade, habitualidade é isso, é um certo padrão no trabalho e uma expectativa do trabalhador, da trabalhadora, que ele ou ela vai trabalhar, mais uma vez, em tal horário. Mas há uma diferença entre continuidade e habitualidade. E é isso que a gente tem que se atentar aqui, tá? Por quê? Porque continuidade a gente só tem como requisito mesmo lá no caso do reconhecimento do trabalho doméstico. Olha o que diz a Lei Complementar 150 de 2015. Artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua. Volta o vídeo lá, vai para o segundo bloco. Dá uma olhada, que eu falei do artigo 3º da CLT. Tá quase do mesmo jeito, mas lá fala presta serviços de forma não eventual. Aí a LC 150, que é do trabalho doméstico, veja, ela é de 2015, ela é muito mais recente, ela já quem escreveu essa lei já conhece todos os manuais de direito, todos os livros, e aí os requisitos já estão explicadinhos aqui. Então depois o contínuo tem subordinada, onerosa e pessoal. Né? Os outros requisitos da relação de emprego. E de finalidade não lucrativa a pessoa ou família por mais de 2 dias. Olha o que é continuidade, então. É você trabalhar 3 dias ou mais por semana. 3 dias ou mais por semana é continuidade. E o empregado doméstico é aquele que trabalha 3 dias ou mais por semana. Trabalha 2 dias por semana? Provavelmente é diarista, não é empregado doméstico. Tá? Mais uma vez, a notação na CTPS, nós já vimos, gera presunção relativa. Relativa. Presunção relativa é aquela que pode, em juízo, por meio de outras provas, de documentos, de confissão do empregador, de testemunhas, ser revertida, ser desfeita. Tá? Então não importa. Está lá, você trabalha como doméstico, ganha um salário mínimo, mas por fora você ganha muito mais coisas. O que vai valer, você provando numa ação judicial, é o seu salário com tudo isso. E o seu salário com tudo isso aumenta férias, aumenta 13º, aumenta hora extra, aumenta adicionais, aumenta tudo. Aumenta FGTS, aumenta o recolhimento no INSS para você, para uma aposentadoria melhor. Ok? Ok, vamos seguir então. Olha só, ainda sobre habitualidade. A prestação habitual de serviços por longos períodos em horário definido, mesmo que não diariamente, configura sim vínculo de emprego. Né? Assim foi como reconheceu a terceira turma do nosso Tribunal Superior do Trabalho ao confirmar a relação de emprego entre uma faxineira e uma rede de loja de colchões. Né? Então, ela não trabalhava todo dia, mas trabalhava por longos períodos e com horário definido. Já basta. Subordinação. Vamos ver em que pé que está a duração da aula. Subordinação. Maravilha. 9 minutos. Show de bola. Vamos até as 14h42. Subordinação. Pessoal, subordinação é aquele trecho que está lá no artigo 3º da CLT. Né? O artigo 3º da CLT fala: presta serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste. Isso, a nossa literatura do direito do trabalho traduz como subordinação. Agora, o que é isso, hein? O que é esse dependência? Perceba, já se discutiu, alguém já levantou a hipótese que essa dependência é econômica. O trabalhador depende economicamente do empregador e é por isso que ele é empregado. Isso é verdade na maioria dos casos, eu concordo.
mas não é em todos. Porque pode acontecer de você querer ser empregado de algum lugar e mesmo assim, porque sua família é rica, porque, né, você recebeu herança e tudo mais, você ser mais rico, ter mais dinheiro, ter mais poder aquisitivo de compra do que o seu empregador, do que a sua empregadora, e ainda assim, isso não pode retirar a sua condição de empregado. Você não pode ter os seus direitos trabalhistas negados só por causa disso. Então, essa dependência, essa subordinação econômica, ela pode ser verdade na maioria imensa dos casos, mas ainda que seja aquele 1% que é vagabundo, tô brincando, às vezes aquele 1% é riquíssimo, né? Aquele 1% dos trabalhadores e trabalhadoras são riquíssimos, mais ricos que o empregado, e mas não por isso eles podem ter seus direitos tolhidos, certo? A dependência já se pensou, já se levantou a hipótese de que a dependência ela é técnica. Dependência técnica, ou seja, o empregador sabe mais daquilo que o trabalhador está fazendo que ele. Nossa, se a dependência econômica é a, ela é verdadeira, até no maioria dos casos, aqui, no caso da técnica, hoje em dia, ela é falsa. Na maior parte das vezes, o dono da padaria não tem a mínima ideia de como se fazer um pão. O padeiro, sim. Né? O padeiro, sim. Eu certamente trabalhei para faculdades, instituições de ensino particulares em que eu tenho certeza que eu sabia mais de direito do que o dono da faculdade. Então, dependência técnica, difícil. Difícil. Numa economia do conhecimento, é difícil falar em dependência técnica. Né? A subordinação, então, gente, é esse o entendimento que prevalece. A subordinação, essa dependência, ela é jurídica. E quando falamos de dependência jurídica, a gente está falando de contrato, ou seja, o empregado, a empregada é subordinada ao empregador, porque ele ou ela quis assim, fez um contrato, prestou um processo seletivo, chacoalhou a mão do empregador da empregadora e assim se tornou subordinado. É subordinado porque quer, tá? E dessa subordinação vem o poder hierárquico do empregador, que a gente vai estudar depois, tá? Chamado também aqui na nossa linguagem de Hogwarts, que é do direito. Já percebeu que o povo do direito é meio Harry Potter? Eles gostam de falar muito latim, parece que a gente está num duelo, né, de bruxo. Veja, é o ius variandi. Ius variandi. Né? O que é o ius variandi? É o poder do empregador que se desdobra em poder diretivo, mostrar como as coisas têm de ser feitas, poder fiscalizatório, fiscalizar o trabalho, poder regulamentar, estabelecer normas, padrões de trabalho, de uniforme que seja, e disciplinar, sancionar, punir com advertência ou suspensão os empregados. Maravilha? Tudo isso é um desdobramento desse poder hierárquico do empregador que vem dessa subordinação jurídica. O empregado, a empregada aceita voluntariamente, vamos colocar assim, né? Que a gente sabe como é, que o bagulho é louco, mas ele aceita voluntariamente se submeter a esses poderes do empregador. No mundo ideal, caso ele não quisesse, ela não quisesse, batia a porta e ia embora. A gente sabe que não é assim, mas estamos falando aqui da teoria do direito. Olha só que bacana. Os meios, diz a CLT no seu artigo 6º, que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, são iguais, pareiam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Veja bem, o que está dizendo aqui o sexto? Que o WhatsApp do chefe é a mesma coisa que o chefe na sua frente falando com você. Não é porque ele está de longe, que ele está em outro país, mas se ele está te dando ordem, te mandando e-mail, não importa, te mandando telegrama, sinal de fumaça, mandando outras pessoas dar o recado, não importa, você ainda assim é subordinado ou subordinada. Não adianta o patrão então falar, sabe essa historinha? Eu não sou responsável de nada que aconteceu aqui não, eu nem estava aqui, eu estava em outro país. Tá ouvindo isso, né? Você está ouvindo isso? Pois é, não tem nada a ver nem no direito do trabalho isso. O empregador não pode falar,
Ah, fulano não é meu empregado porque eu moro aqui no Amapá ou eu estou aqui na Disney e eu não dou ordem para eles. Ué, você pode dar ordem pro WhatsApp. Olha, olha, gente, olha o estado da nossa tecnologia. E aí a pessoa quer tirar o dela da reta porque ela estava em outro país. Pelo amor de Deus, né? Então veja, isso não cola no direito do trabalho, isso não cola em lugar nenhum. Maravilha? E é isso. Beijo e abraço, a gente segue pro próximo. Não vou dar tchau, não. Vou dar tchau, não. O que que você tem que saber aqui sobre subordinação estrutural ou subjetiva? Porque olha só, esse entendimento é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho contemporâneo, atual. Hoje está valendo assim. Olha aqui. O fato das reclamadas. O que é isso? Isso aqui é um caso real sendo julgado pelo tribunal que eu peguei um trecho. Quem que são as reclamadas? As rés, para contra quem o trabalhador, a trabalhadora moveu um processo trabalhista. As empregadoras. O fato dessas empregadoras, supostamente empregadoras, que aqui o que está se discutindo é se existe ou não relação de emprego. O fato das empregadoras estabelecerem diretrizes e aferirem resultados na prestação de serviços não induz a conclusão, não significa, não leva à prova de que haveria subordinação jurídica. Olha só, isso porque todo trabalhador se submeteria, de alguma forma, à dinâmica empresarial de quem contrata os serviços, né? Em razão da empresa ser a beneficiária final dos serviços. E olha só, portanto, a empresa às vezes pode até supervisionar, determinar a forma de execução da atividade que ela não é empregada, necessariamente, empregadora, necessariamente, né? Aí é claro, tem que ver os outros requisitos. Do que esse TST está falando aqui, gente? De Uber, Rappi, iFood. Contrata não, a pessoa se inscreve na plataforma, a plataforma tem a logo, tem um padrão da caixinha, tem regra, tem tempo para você, tem o preço, tudo isso está padronizado. Ela te impõe, você não determina nada. Você não é autônomo para decidir isso. Na minha opinião, isso é relação de emprego. Na opinião, infelizmente, do TST e principalmente hoje do STF, não é relação de emprego. Não é relação de emprego. Então, o que seu professor pensa é uma coisa. O que é o entendimento majoritário é esse. Não é só porque a empresa impõe um uniforme, bota padrão de serviço e determina o preço que ela é empregadora. Para mim, uma sacanagem, mas é o entendimento que vale. Tá bom? É, E é isso, gente. A gente pode até encerrar por aqui, olha só que maravilha, tá? Eu sigo à disposição, ok? Que você precisar aí, a gente vai conversando e é isso, gente, tá? Obrigado pela paciência e até mais.